بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Ó vós que creram, temam a Allah, tal como deve ser temido, e não morram senão sendo muçulmanos. Ó humanos, temam o vosso Senhor, aquele que vos criou de um só ser, do qual criou a sua esposa e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temam a Allah, em nome do qual exigem os vossos direitos mútuos e reverenciais, os laços de parentesco, pois Allah vos observa. Ó vós que creram, temam a Allah e falem de maneira apropriada, a fim que Ele melhore as vossas ações e vos perdoe os vossos pecados, e quem obedecer a Allah e ao seu mensageiro obtém sem dúvida um grande benefício. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta aula na qual iremos, bi'idhnillah, traduzir alguns vereditos de grandes sábios acerca da salafia e do facto de se afiliar a ela. E isto a fim de elucidar e divulgar a verdade e de eliminar os equívocos lançados acerca desta questão. E o que nos leva a traduzir os vereditos dos sábios acerca desta e de outras questões é que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou de retornar aos sábios e de os questionar acerca daquilo que desconhecemos. يقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido do versículo número 7 de Surat Al-Anbiya: então questionem os sábios do livro se não sabem. Então questionem os sábios do livro se não sabem. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. الحديث. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: com certeza que os sábios são os herdeiros dos profetas, e veramente que os profetas não deixam como herança bens materiais, mas deixam sim
o conhecimento, mas deixam sim como herança o conhecimento. Este hadith foi relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah e foi autenticado por Al-Albani. Então, iniciamos a nossa tradução dos vereditos dos sábios. O primeiro veredito que foi traduzido é um veredito de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, que disse: não se repreende aquele que manifesta o madhab dos salaf, o caminho dos predecessores, que se afilia e se atribui a ele, mas pelo contrário é unanimamente obrigatório de aceitar isso dele, isto é, de aceitar dele a afiliação ao madhab dos salaf, pois o madhab dos salaf não é senão verdade. Aqui se termina a palavra de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Esta fatwa está presente no Majmu' al-Fatawa de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, no volume número 4, página 149. O segundo veredito traduzido é um veredito de Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, que disse o seguinte acerca da salafia: quanto à salafia, o seu sentido é o facto de tomar a metodologia dos salaf, dos predecessores, nos nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, os compreendendo como nos chegaram, sem distorção, nem negação, nem configuração e nem comparação. A salafia é o facto de seguir as evidências e de abandonar a imitação e o fanatismo, isto é, de seguir opiniões cegamente sem evidências. Este é o sentido da salafia. E o Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala continua dizendo: a salafia é a via do profeta sallallahu alayhi wa sallam e dos seus companheiros radiyallahu anhum, é a via al-Muhammadiyya, e isto à condição que os seus seguidores o façam com conhecimento, e isto à condição que os seus seguidores o façam com conhecimento, certeza e convicção. Pois a pessoa pode reivindicar a afiliação à salafia, mas ser um ignorante, sendo que o que deve ser tomado em consideração é a precisão da pessoa no conhecimento da sunnah e no seguimento daquilo sobre o qual estava o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam e os seus companheiros radiyallahu anhum. Este é o salafi. Este é o salafi, aquele que se aplica e segue aquilo sobre o qual estavam os salafus salih, os predecessores piedosos. Se baseia nas evidências, crê nos versículos, nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo a metodologia dos salaf na confirmação dos nomes e atributos da forma que convém à grandeza e ao esplendor de Allah Jalla wa Ala. O salafi afirma que o Alcorão é a palavra de Allah, dele desceu e não foi criado. Afirma que os crentes verão Allah tabaraka wa ta'ala no dia da ressurreição e no paraíso. Tudo isto é verdade. Tudo isto são os ditos dos salaf. Tudo isto são os ditos dos
Salaf Salih, do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e dos seus companheiros. Então, o Salafi é aquele que se afilia e se atribui aos Salaf da comunidade, que são os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e todos aqueles que os seguiram na beneficência. E isto deve ser feito com conhecimento e seguimento, praticando aquilo sobre o qual estavam os Salaf. Neste caso, tal pessoa será verídica. Quanto àquele que se afilia e se atribui à Salafia unicamente com a língua, mas sem a prática, sem agir de acordo com a sua pretensão, então tal pessoa estará a mentir, pois é necessário de ser verídico. Aqui se termina a palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Este verdito está presente no site oficial do Sheikh e é a fatwa número 18.179. O terceiro verdito traduzido é um verdito do Sheikh Muhammad Nasr ad-Din Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Sheikh Al-Albani foi questionado acerca da Salafia e disse o seguinte: a Salafia é a afiliação aos Salaf. A Salafia é a afiliação aos Salaf. E os Salaf são as pessoas das 3 primeiras gerações que foram elogiadas pelo mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e para as quais testemunhou da sua superioridade, e isto no hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, no hadith muttafaqun alayh, e narrado por um grupo de Sahaba, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. As melhores pessoas são as da minha geração, depois aquelas que os sucederem e depois aqueles que os sucederem. Então, é a estas 3 gerações que se afilia a Salafia, pois elas são os Salaf, pois essas gerações são os Salaf, e os Salafis se afiliam a esses Salaf. Os Salaf que foram elogiados neste hadith que foi mencionado anteriormente. E o Sheikh continua dizendo: e esta afiliação não é uma afiliação a um ou a vários indivíduos, como é o caso da afiliação de outros grupos presentes hoje em dia. Pelo contrário, esta afiliação, isto é, a afiliação à Salafia, é uma afiliação à excelência. É uma afiliação à excelência. E isto porque é impossível para os Salaf. E isto porque é impossível para os Salaf Salih
de se unirem sobre um desvio. Contrariamente aos Khalaf. E os Khalaf são as gerações que sucederam às 3 primeiras. Resumidamente, as 3 primeiras gerações são os Salaf e depois destas 3 primeiras gerações são os Khalaf. Então, como foi mencionado no hadith, as 3 primeiras gerações foram elogiadas. E o Sheikh aqui nos diz que é impossível para os Salaf Salih de se unirem sobre um desvio, contrariamente aos Khalaf, aqueles que vieram depois de Salaf Salih, que vieram depois das 3 primeiras gerações. Então continuamos a tradução do Sheikh, que diz: pois os Khalaf não foram elogiados na legislação, pois os Khalaf não foram elogiados na legislação, mas pelo contrário, a sua maioria foi censurada e desaprovada, como na continuidade do hadith mencionado anteriormente. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse na continuidade do hadith que foi mencionado anteriormente: as melhores pessoas são as da minha geração, depois aqueles que os sucederem, e depois aqueles que os sucederem. Depois deles virão pessoas que testemunharão sem que lhes seja pedido de testemunhar, trairão e não serão de confiança, farão promessas e não as cumprirão, e aparecerá entre eles a obesidade. Relatado por Al-Bukhari e Muslim. E o Sheikh, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: e é compreendido de um outro hadith a censura e a desaprovação da maioria dos muçulmanos, e o elogio de uma ta'ifa, de uma fracção, de um grupo dentre eles. Repito, e é compreendido de um outro hadith a censura e a desaprovação da maioria dos muçulmanos, e o elogio de uma ta'ifa, de uma fracção, de um grupo dentre eles. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: uma ta'ifa, uma fração da minha comunidade permanecerá visível sobre a verdade. Não serão prejudicados por aqueles que se opõem a eles. E isto até que chegue a ordem de Allah. E numa outra versão do hadith, até que a hora chegue. Relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi e Ibn Majah. Portanto, o Sheikh Al-Albani continua dizendo: portanto, este hadith especificou
o elogio de uma ta'ifa, de uma fração, no fim dos tempos. E o sentido de ta'ifa, fração, é um pequeno grupo. É um pequeno grupo, sendo que, linguisticamente, este termo é utilizado para um ou mais indivíduos. E para terminar, o Sheikh diz: então, depois dessa explicação e de termos compreendido o sentido da salafia e que ela se afilia ao grupo dos Salafus Salih e que eles são a excelência, é impossível que uma pessoa não se diga Salafi, pois entendemos que a afiliação à Salafia é a afiliação à excelência. Repito esta frase do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, que diz: então, depois desta explicação e de termos compreendido o sentido da salafia e que ela se afilia ao grupo dos Salafus Salih e que eles são a excelência, é impossível que uma pessoa não se diga Salafi, pois entendemos que a afiliação à salafia é a afiliação à excelência. Aqui se termina a palavra do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Esta palavra que se encontra na primeira cassete de Salsilatul Huda wa Nur, no minuto número 16. A questão seguinte foi lançada ao Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. E a questão é a seguinte: quem são os Salaf? E será que a Salafia está presente na nossa época? Quem são os Salaf? E será que a Salafia está presente na nossa época? Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, respondeu dizendo: os Salaf são os Sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e aqueles que os seguiram na beneficência, os imãs, os líderes dos muçulmanos, como Ahmad ibn Hanbal, Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Al-Thawri, Al-Awza'i e outros. E sim, ela, a salafia, está presente na nossa época. E isto na nossa crença, mesmo se esta época não é a dos Salaf, pois eles nos precederam no tempo. Mas eles são os nossos Salaf, mas eles são os nossos predecessores em termos de crença e de ações. Em termos de crença e de ações. Como dizia o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, logo que visitava as sepulturas, logo que visitava o cemitério, dizia: vocês são os nossos Salaf, vocês são os nossos predecessores e nós estamos sobre os vossos traços. Aqui se termina a palavra do Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Esta palavra que se encontra na sua explicação de Al-Aqidatu Safariniyya, في شرح العقيدة السفارينية. O próximo verdito foi uma questão que foi lançada ao Sheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i,
rahimahullahu ta'ala. E a questão é a seguinte: o que é a da'watu salafiyya? E será que é permitido ao muçulmano de dizer sou salafi? O que é a da'watu salafiyya? E será que é permitido ao muçulmano de dizer sou salafi? O Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala respondeu da maneira seguinte: a da'watu salafiyya é o apegamento ao Alcorão e à Sunnah, consoante a compreensão, consoante o entendimento dos Salafus Salih, consoante o entendimento dos predecessores piedosos. E visto a grande quantidade de seitas e de Ahlul Bid'ah, pessoas da inovação, presentes hoje em dia, então, a fim de se diferenciar deles, isto é, das seitas e das pessoas ou do povo da inovação, a fim de se diferenciar deles, não há problema que a pessoa diga sou salafi. Não há problema que a pessoa diga sou salafi. E esta apelação, salafi, não é contemporânea, mas pelo contrário é antiga, como foi redigido por As-Sam'ani no seu livro Al-Ansab. Aliás, este termo salaf tem uma origem autêntica na Sunnah, pois logo da visita das sepulturas, logo da visita dos cemitérios, se diz Antum salafuna wa nahnu bil athar. Vocês são os nossos salaf, vocês são os nossos predecessores e nós estamos sobre os vossos traços. Então, os salaf, os predecessores, a sua expansão, o seu limite é até à terceira geração. Então, os salaf, a sua expansão é até à terceira geração. Aqueles cujos quais o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse ao seu respeito: as melhores pessoas são as da minha geração, depois aqueles que os sucederem e depois aqueles que os sucederem. Depois deles virão pessoas que testemunharão sem que lhes seja pedido de testemunhar, trairão e não serão de confiança, farão promessas e não as cumprirão, e aparecerá entre eles a obesidade. Muttafaqun alayh. Portanto, o termo salafi não é uma apelação contemporânea, mas sim antiga, bem antes de termos sido criados nós e muitos contemporâneos. E consultem o livro Al-Ansab do As-Sam'ani e lá encontrarão que dentre as afiliações há a afiliação salafi. Há a afiliação salafi. E o questionador, aquele que lançou a questão ao Sheikh
Muqbil, rahimahullahu ta'ala, voltou a questionar o Sheikh, ou melhor dizendo, acrescentou mais uma questão, dizendo: será que é considerado como sendo hizbiya, sectarismo e factor de divisão, o facto que a pessoa diga sou salafi? Será que é considerado como sectarismo e factor de divisão o facto que a pessoa diga sou salafi? Sheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala, respondeu: o sentido da afirmação sou salafi é que não sou mubtadi', é que não sou inovador. Eu sigo os salafus salih, eu sigo os predecessores piedosos. Este é o sentido. E isto não é considerado como sectarismo, isto não é considerado como hizbiya, pois dentre os sentidos da salafia há a aliança, al-wala, a cada muçulmano, que seja árabe ou não árabe, branco ou preto, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: innamal mu'minuna ikhwa. Veramente, os crentes não são senão irmãos. Veramente, os crentes não são senão irmãos. Quanto ao sectarismo, al-hizbiya, quanto ao sectarismo, para eles a aliança é muito estreita e limitada. Quanto ao sectarismo, para eles a aliança é muito estreita e limitada. Por exemplo, al-Ikhwan só se aliam aos Ikhwan e os Tabligh só se aliam entre eles. Aqui se termina a resposta do Sheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala. Esta resposta que se encontra no seu site oficial, e esta resposta foi tirada de uma cassete que foi intitulada Conselhos para os Jovens de França. O próximo veredito a ser traduzido é um veredito de Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Sheikh Ahmed al-Najmi foi questionado. E a questão é a seguinte: o que é a salafia e quem é o seu líder? O que é a salafia e o que é o seu líder? Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, respondeu da forma seguinte: a salafia é a afiliação aos salaf. A salafia é a afiliação aos predecessores. E os salaf são os sahaba, os companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. São também aqueles que seguiram os sahaba, radiyallahu anhum, dentre as 3 primeiras e melhores gerações do Islão. Mas são também todos aqueles que sucederam às 3 primeiras gerações da maneira mais perfeita. Mas são também todos aqueles que sucederam às 3 primeiras gerações
da maneira mais perfeita. Então, o sentido da afiliação à salafia é o facto de se afiliar àquilo sobre o qual estavam os Sahaba, radiyallahu anhum, e ao caminho do povo do Hadith, Ahlul Hadith, pois Ahlul Hadith são os aderentes à metodologia Salafi. E a Salafia não tem nenhum líder. Senão o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ele é o líder e o exemplo dos Salafis. E a Salafia não tem nenhum líder senão o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ele é o líder e o exemplo dos Salafis. Aqui se termina a palavra ou a resposta do Sheikh Ahmed An-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Esta resposta que se encontra num dos seus livros intitulado Al-Fatawa Al-Jaliyya An al-Manahij ad-Da'awiyya, na página número 16. E para terminar, traduzimos uma questão que foi lançada ao Sheikh Zaid Al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Esta questão é a seguinte: certas pessoas dizem, porquê é que vocês vos denominam com a apelação As-Salafiyya e não com a apelação Al-Muhammadiyya? Certas pessoas dizem, porquê é que vocês, isto é, os Salafis, porquê é que vocês vos denominam com a apelação As-Salafiyya e não com a apelação Al-Muhammadiyya? O Sheikh Zaid ibn Hadi Al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, respondeu da forma seguinte: dizemos a tal pessoa, a tua objeção a quem manifesta a sua afiliação ao madhab, à metodologia dos Salaf Salih, é uma objeção falsa. E a razão que te leva a tal objeção é a tua horrível ignorância acerca da salafia autêntica, dos salafis e dos portadores do Alcorão e da Sunnah, dentre os Sahaba e daqueles que seguiram o seu caminho, dentre os líderes do ilm, do conhecimento e da da'wa, da pregação, das melhores gerações, as que foram elogiadas pelo seu bem e a sua superioridade. E o Sheikh continua dizendo: ou se não, procuras lançar um equívoco aos estudantes, a fim que eles pensem que a Salafia é uma seita ou uma organização fundada por Muhammad ibn Abdul Wahhab e que é obrigatório de se afastar dela e que não é permitido de se afiliar à Salafia. E a verdade é que não é permitido a quem quer que seja. E a verdade é que não é permitido a quem quer que seja de repreender aquele que se afilia aos Salaf e à Salafia. E a verdade é que não é permitido a quem quer que seja de repreender aquele que se afilia aos Salaf e à Salafia. Pois quem disser, sou Salafi e a minha crença
é salafia, não é correto de o repreender. Pelo contrário, é obrigatório de aceitar isso dele, consoante a unanimidade dos grandes sábios e dos seus alunos. E isto porque o madhab, e isto porque o caminho dos salaf não é senão verdade. E sem dúvida que a salafia é a afiliação aos salaf, e que tal afiliação não divide a comunidade. Pelo contrário, ela é a sua excelência. Contrariamente à afiliação a partidos, seitas e organizações inovadoras, como é o caso da afiliação ao partido dos Ikhwan ou a seita dos Tabligh. Quanto à tua objeção à crença salafia, quanto à tua objeção à crença salafia e aos seus seguidores, os salafiyun, porque é que se afiliam à salafia e não à al-Muhammadiyya, dizemos: este é mais um equívoco da tua parte, idêntico ao anterior. E a resposta é que a comunidade inteira é chamada a comunidade al-Muhammadiyya. Quer dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu profeta. E que esta comunidade se dividiu em duas comunidades. A primeira, Ummatud Da'wa, a comunidade que ainda não respondeu, que ainda não aceitou o Islão. E a segunda, Ummatul Ijaba, que respondeu, que aceitou o Islão. E esta segunda comunidade, que é a islâmica, também se dividiu em 73 grupos. E a comunidade islâmica também se dividiu em 73 grupos. Todos eles entrarão no inferno, exceto um, que é aquele que está sobre o qual estava o nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, as sahaba radiyallahu anhum. Portanto, os seus companheiros são os salaf, e todos aqueles que vierem depois deles e que tomarem o seu caminho e seguirem os seus traços serão afiliados a eles, e se dirá que tal pessoa é salafi e a sua crença é salafia. Aqui se termina a resposta do Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Esta resposta que se encontra num dos seus livros intitulado Al-Ajwiba al-Athariyya عن المسائل المنهجية, página 79 e 80. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.